Obrigada. Boa noite a todos, todas as pessoas. Meu nome é Jaqueline Plaça, eu sou tradutora. Eu sou uma mulher branca de 35 anos, tenho cabelo preto, estou num ambiente com paredes claras e estou usando uma roupa escura. Essa foi uma breve audiodescrição da minha apresentação visual nesse momento, para dar acessibilidade para as pessoas cegas e de baixa visão. A audiodescrição faz parte da tradução audiovisual, assim como a legendagem e a dublagem. E apesar de que eu sou profissional nos três ramos, eu vou falar hoje da tradução para dublagem. Eu sou formada em cinema, sempre tive muitos amigos atores, e isso foi muito bom para a tradução de dublagem para mim. Tudo começou quando eu já traduzia artigos de cinema e um amigo ator me chamou para ser tradutora de um projeto de dublagem que ele estava participando. O tradutor de dublagem acaba sendo denominado como roteirista de dublagem, porque ele tem que prestar atenção não só na tradução pura, né, mas também na localização e na adaptação labial. A tradução de dublagem é bastante complexa, bastante difícil, mas ela pode ser bem lúdica, porque a revisão final que um tradutor tem que fazer é justamente lendo em voz alta todo o texto que ele vai entregar daquele filme ou daquela série. Quando ele lê em voz alta, o próprio tradutor tem que acabar interpretando no mesmo ritmo e eh, na mesma entonação que o ator final vai ter que ter para a voz dublada, né, no idioma alvo. Então, essa parte pode ser bem lúdica, pode ser bem divertido você ler em diferentes ritmos para ver como que está a sua tradução, e isso faz parte de uma boa tradução. O que o tradutor tem que prestar atenção nesse roteiro de dublagem é justamente na sincronização visual. O que que é isso? É quando você tem que prestar atenção nas palavras que são bilabiais, ou seja, que tem as consoantes M, P e B, e também as consoantes F e V, porque apesar delas não serem bilabiais, quando um ator fala, né, e é gravado na tela, esse movimento fica bem marcado. Então, quando vai ser dublado, você tem que prestar atenção se você consegue adaptar mais ou menos para as mesmas consoantes, estarem em sincronia visual com a boca do ator que está na tela. Porque senão o espectador vai achar que aquela tradução é ruim, aquela tradução não é como se não combinasse visualmente com aquilo que ele está ouvindo. É, no, Em relação à adaptação digamos, uma localização, quem vai decidir isso é o diretor de dublagem. Então, ah, assim, numa equipe que vai fazer uma dublagem, o que nós temos? Temos os atores, obviamente, mas também temos o diretor de dublagem trabalhando junto com o tradutor. O diretor de dublagem, ou diretora, é a pessoa que vai organizar tudo do ponto de vista técnico e artístico para ter coerência na entrega. Então, por exemplo, se a gente está falando de um filme de terror, talvez não tenha muita localização, se ele não achar necessário. Mas se for, digamos, uma comédia sobre surfistas na Califórnia, talvez aquele diretor de dublagem queira localizar de forma bem específica para gírias cariocas, porque não tem nada mais praieiro no imaginário brasileiro do que as gírias cariocas numa situação de dublagem. Quando a gente vai pensar no roteiro de dublagem, a gente tem que também pensar que o ator que vai dublar não teve o mesmo tempo de preparo que o ator original naquele filme que foi gravado. Ou seja, é, estamos falando de materiais que tem que ter uma entrega emocional e técnica do ator, mas ele não teve o mesmo tempo e muito menos a mesma remuneração. Vamos pegar um exemplo de um filme sofisticado, de um texto shakespeariano, por exemplo, Macbeth. Teve uma adaptação muito linda em 2021 com o ator Denzel Washington. E apesar dele ser um ator maravilhoso, tem um portfólio incrível, ele provavelmente teve um tempo de preparo bem grande para entregar tudo que o texto shakespeariano precisa para uma boa performance. Provavelmente teve acesso a fonoaudiólogos, provavelmente teve acesso a profissionais que estudaram aquele texto a fundo para entender todas as sutilezas linguísticas. E quando aquele filme for dublado,
não que eu esteja desdenhando a preparação de nenhum ator, mas nenhum dos atores vai ter tanto tempo de preparo assim. Então, o roteiro de dublagem tem que estar muito bem sucinto para aquela pessoa que vai entrar na cabine de gravação fazer um bom trabalho no tempo que foi dado pelo estúdio. O mercado de dublagem está crescendo, aliás, sempre esteve crescendo, mas agora está ganhando potencial com as plataformas de streaming, porque os produtores acabaram vendo e analisando dados de que o público brasileiro não gosta de legendagem em alguns gêneros em especial. Por exemplo, filmes de ação, né, por exemplo, de super-heróis, ou filmes de terror, ou filmes até de comédia romântica. O público tem preferido optar pela dublagem brasileira. Porque não que não goste da legendagem em si, mas gosta de não precisar prestar atenção em outro texto que não seja a própria imagem dos atores em cena. E a gente está falando de um mercado de dublagem como um mercado de milhões de dólares. É um mercado bastante rico. E para dublar um projeto sai muito caro. Se a gente for pensar em toda a equipe técnica que precisa, a equipe de atores, né? Geralmente é um casting bastante amplo. O diretor de dublagem e pensar que um filme precisa de uma dublagem não só de um idioma, mas pelo menos de 5 grandes idiomas no mundo para ter uma distribuição decente é, na dublagem. O que eu aconselharia para quem quiser se aperfeiçoar no campo de tradução para dublagem é também prestar atenção no arco dramático da obra. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer filme, qualquer série, até mesmo documentários, tiveram um roteiro original pensado com um arco dramático, com uma narrativa. O que é o arco dramático? É quando o roteirista faz uma estrutura favorável a um personagem, mostrando como é a vida do personagem, mostrando logo nos primeiros minutos algum problema que o personagem começa a ter. E depois, o resto do filme, ele vai resolvendo esse problema, ou os problemas vão se somando. Na terceira parte final do filme tem o que a gente chama de clímax ou resolução, e depois tem a finalização, né, toda a vida do personagem depois desse conflito que ele resolveu. Então existe esse arco dramático, e não é só no exterior do personagem. Muito provavelmente, num bom roteiro, o arco dramático vai passar também pela psique do personagem, e vai mudar o vocabulário dele, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, um personagem que é muito tranquilo e passa por uma cena angustiante e começa a usar palavras mais pesadas, até palavrões, ou mudar mesmo a entonação dele em relação ao que ele fala para as pessoas. Ou se você for pensar um personagem muito cético, que passa por uma experiência espiritual e aí começa a usar palavras mais leves ou que remetam a coisas etéreas, às vezes não são escolhas conscientes no personagem, mas são conscientes na construção do roteiro. E o tradutor tem que estar atento a essas mudanças no arco dramático. Só que, para finalizar, eu gostaria de explicar que, mesmo com tudo isso, é importante para o tradutor de dublagem ter um desapego com o trabalho dele, não com o resultado final, mas sim com as mudanças que podem acontecer, porque por mais que você seja um ótimo tradutor, faça uma ótima adaptação, estude todo o arco dramático, depois que você entrega o texto, ele vai para a mão de um ator ou de uma atriz, e essa pessoa, com todo o preparo dela, vai ler o seu texto para dublar da melhor forma possível, de acordo com a técnica que ela aprendeu, de acordo com a técnica que ela é mais eficiente. Então, é muito provável que o seu texto, ainda com todo cuidado, ele passe por modificações na mão do ator. Então, eu gostaria com isso, né, deixar um alerta para não alimentar a rixa entre tradutores e atores, que sempre existiu no ramo da dublagem, mas que pode ser uma parceria muito boa se tiver um diálogo constante de como melhorar essas adaptações, que sempre vão ter que ser modificadas no momento da gravação.
E para encerrar, eu agradeço por poder falar de tradução. Gosto muito desse ramo, gosto muito de interpretação agora, e eu acho que são áreas acessíveis por si só e por isso mesmo muito dignas. Obrigada. Oi, gente, boa noite novamente. Meu nome é Fabiane. Eu estou no curso de Intérpretes Academy com a Raquel. Fui convidada para estar aqui com vocês no Galera da Adrenalina, que, cara, é uma adrenalina estar desse lado também. Eu não sei se do outro lado eu ainda não experimentei, mas eu vou falar um pouquinho de mim antes de eu introduzir o meu tema, que é. Eu sou formada em Relações Internacionais, me formei ano passado. E com o meu trabalho de conclusão de curso, eu trouxe esse tema, que é a política externa de Xi Jinping, diplomacia da vacina SARS-CoV-2, que eu acredito que já seja um nome muito familiar para todo mundo, depois de quase 2 anos de pandemia, e é o conhecido Covid-19. Vou tentar falar mais devagar, apesar de estar um pouco nervosa. E o meu objetivo aqui, além de juntar minhas grandes três paixões, que é a área da biomedicina, que eu sou biomédica de formação, a minha primeira formação, e fiz especialização em acupuntura. Em 2008 eu tive a oportunidade de ir na China, então eu só agreguei mais conhecimentos na prática clínica dentro da acupuntura. E eu consegui, no meu curso, no final do meu curso de Relações Internacionais, juntar essas três grandes paixões e interesses, que é as relações internacionais, trazendo aqui a política externa, a diplomacia da vacina dentro do campo, o SARS-CoV-2 dentro do campo da biomedicina e a China falando de Xi Jinping e da cultura chinesa, né? Um pouquinho aqui. Bem, eu vou começar agora a falar do meu artigo. O meu artigo ele foi dividido em três partes. E como todo artigo ele é limitado, e uma vez um artigo limitado, ele dá margem para muitas discussões, ele dá margem para outros trabalhos, e é o meu objetivo, abrir leques para discussões, abrir oportunidades para um novo trabalho, que são o mestrado. Porque aqui eu tive que me limitar para mostrar no objetivo como a política de Xi Jinping estar presente dentro do contexto do futuro de destino compartilhado, que é a política, o plano dele de uma política externa, né, no governo dele. Esse é o meu primeiro capítulo. Minha primeira sessão, minha primeira parte. A segunda é a diplomacia da vacina dentro do campo das relações internacionais. Então, eu trago um contexto histórico a respeito da saúde dentro das relações internacionais. Depois, eu trago o contexto da diplomacia da vacina, aonde isso tudo se encaixa dentro das relações internacionais. E a minha terceira parte do meu trabalho é a diplomacia da vacina chinesa em si, no contexto da SARS-CoV-2, com vários ricos dados a respeito de como isso foi externado Oi, Rachel! Como isso foi externado para o meio, para o mundo, né? Para o mundo em si. E aí eu concluo. Eu vou trazer então um pouquinho o que é a política externa e o estudo dela, como ela nos auxilia a compreender e analisar entendimento das tomadas de decisões dos atores internacionais no sistema internacional. Em pleno século XXI, a gente pode observar que existe uma nova ordem mundial em transição, onde as ascensões de países emergentes, em especial posso citar o BRICS aqui, né, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e como alvo do meu estudo, a China, que é o nosso estudo e análise. Xi Jinping, quando ele assumiu a presidência da China em 2013, delineou a política externa de uma nova era chinesa com um futuro de destino compartilhado com a humanidade, o que também é reflexo das escolhas dos seus antecessores, em especial no final da década mais ou menos de 70 do século passado, para ser um pouquinho mais exata, 1978, Deng Xiaoping implantou o plano de política de abertura e reforma, e assim aderiu o multilateralismo, promoveu o desenvolvimento chinês e transformou a China em um grande player internacional de impacto no mundo. Assim, a China do presente século, num contexto de pandemia Covid-19, se torna uma peça fundamental
no sistema internacional para contenção do vírus no mundo, pois ela é detentora de capacidade política, científica, tecnológica, econômica e social que geram impacto no mundo. Uma segunda parte do meu trabalho, que é a respeito da própria diplomacia da vacina, que a diplomacia é uma extensão da política externa, onde existe a promoção de uma forma pacífica em relação aos países, né, os atores internacionais, e negociações entre esses atores. E associada à saúde, na qual a saúde tem ganhado destaque no século XXI com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ela ganhou um objetivo próprio, que é o objetivo 3, dentro da Agenda 2030, que também engloba a vacina em seus subitens. Se manifesta de uma forma da diplomacia da vacina num contexto pandêmico. Como mencionado por um dos meus autores, que eu cito no meu trabalho, ele escreve sobre a prevenção de próximas pandemias e a diplomacia da vacina num tempo de anticiência, que é HOTS. HOTS, ele diz que a diplomacia da vacina tende a minimizar tensões entre países outrora em conflito. A diplomacia da vacina também diminui as desigualdades de acesso aos países não detentores de capacidade tecnológica, científica e de pessoal no controle da pandemia Covid-19. Embora existam estudos, como o de 100 horas, também um outro que eu cito no meu trabalho, a respeito da guerra geopolítica da vacina, que aponta o uso da diplomacia da vacina como uma guerra geopolítica, numa disputa entre multilateralismo versus o protecionismo barra nacionalismo da vacina. Xi Jinping, presidente chinês, primou pelo multilateralismo e a vacina como um bem comum para a humanidade. E aí eu entro na minha terceira fase do meu trabalho, que é como a diplomacia da vacina em si, no contexto de pandemia Covid-19, está presente na política externa de Xi Jinping, essa política externa de um futuro de destino compartilhado com a humanidade. Deixando, assim, para um futuro do trabalho, assim como eu mencionei no início, questões da diplomacia da vacina em âmbito doméstico, porque é muito polêmico, em especial, em especial agora, eu não sei se todo mundo acompanhou em janeiro, Xi Jinping abriu a política de Covid zero, então teve um retorno para casa de muitos chineses que não estavam podendo entrar no país, e até mesmo a promoção da próprio turismo, né? Então, isso é uma nova abordagem dentro dessa nova era, dentro dessa política externa de Xi Jinping. E no âmbito, e empenhada aqui em demonstrar ações da China por meio da diplomacia da vacina para fora, para com o resto do mundo, a gente pode observar, e as evidências têm no meu trabalho, se alguém quiser depois eu posso disponibilizar, as seguintes tomadas de decisões, que assim é expressado pela política externa, que levam a alguns resultados. E aqui eu trouxe algumas tomadas de decisões do Xi Jinping no início da pandemia, ou seja, lá para 2019, no final de 2019, quando tudo aconteceu. O diretor-geral da OMS, no início da pandemia, elogiou a celeridade com que Xi Jinping detectou o surto, isolou o vírus, sequenciou o genoma e compartilhou com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o mundo. Também inaugurou a Rota da Seda da Saúde e renunciou os direitos de propriedade intelectual. O que isso tudo gerou como resultado? Nós temos hoje, das 49 vacinas até o meu trabalho final de 2022, eram 49 vacinas, onde 11 estão na lista do uso emergencial da ONU e 3 são chinesas, as que estão citadas no quadro, a Coronavac, a Sinovac e a Sinopharma. Essas foram doadas de uma forma direta por meio de parcerias, por exemplo, com a Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. Eu vou repetir mais uma vez devagar. A Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. Outra parceria foi com a Aliança Global para Vacinas e Imunização, a Gavi, Aliança Global para Vacinas e Imunização, e a COVAX Facility.
A COVAX Facility, eu acredito que todo mundo deva ter escutado, é uma colaboração global. E o objetivo é acelerar o desenvolvimento e a fabricação de vacinas Covid-19 e garantir acesso justo e equitativo para todos os países. Através da COVAX Facility, a China doou doses para mais de 49 países de baixa renda. Na forma de cooperações, assim, tanto bilaterais como multilaterais, a diplomacia da vacina chinesa esteve presente em todos os continentes, assegurando assim a vacina como um direito humano e um bem público. Assim, a gente pode concluir que, conquanto ainda a pandemia está ocorrendo no mundo, e a cada dia novos números e informações aparecem, podemos ver que as tomadas de decisões de Xi Jinping, através da diplomacia da vacina com o resto do mundo, no âmbito de que sua capacidade de ser um player de impacto no sistema internacional, através da cooperação Sul-Sul, do desenvolvimento tecnológico e negociações de forma win-win, ou seja, ganha-ganha, para com o resto do mundo, e também sendo uma via importante de auxílio, apoio, controle, combate e subsídio à pandemia Covid-19, a diplomacia da vacina chinesa está alinhada com a política externa chinesa de Xi Jinping de um futuro de destino compartilhado com a humanidade. Obrigada.